Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para estar adorando nosso Senhor e aprover estarmos aqui. Nós somos felizes por isso, né? Eu gostaria de convidar os irmãos para que se colocassem de pé, para que a gente pudesse orar e agradecer ao nosso Deus por mais uma semana que se inicia, por mais uma oportunidade de adorá-lo. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos em Tua casa para Te adorar, para aprender mais de Ti. Nós te pedimos que Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento e discernimento acerca da Tua palavra, que o Senhor venha nos abrir o coração, Pai, para que tudo que aqui ouvimos, Senhor Deus, venhamos nos trazer, Senhor Deus, mais conhecimento e obediência à Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo venha despertar os nossos olhos, nossos ouvidos, para que estejamos atentos, Pai, nos desligando das coisas do mundo e que ficamos fitos na Tua palavra, nos Teus ensinos, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que estão aqui presencialmente para Te adorar, os que estão nos ouvindo através das redes sociais e os que posteriormente vão vir esta mensagem, Senhor Deus. Nós oramos também por aqueles irmãos que não puderam vir hoje no encontro com o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor Deus. O Senhor conhece a necessidade, que o Senhor vem suprir em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Amém. Irmãos, pode se assentar. O pessoal do louvor está com a oportunidade, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. E se eu não desistir, o motivo
Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Esse hino fala de alívio, mas que alívio é esse que o Senhor pode proporcionar a um filho de Deus? Sendo que a própria palavra diz que por causa do seu nome nós seremos afligidos, perseguidos. É o alívio da salvação. Porque Ele que nos escolheu para a glória do seu nome. Amém? Bom, eu trouxe aqui uma pequena reflexão para que antecede a pregação do pastor dessa noite. Os irmãos que querem nos acompanhar, está na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Hoje nós vamos falar sobre a escolha soberana do Senhor, a escolha soberana de Deus. Romanos 9, no capítulo 9, do verso de 1 a 3. Nós estamos fazendo um estudo dessa carta, e os irmãos já estão mais familiarizados com o contexto histórico. A carta foi escrita por Paulo aos irmãos que estavam lá em Roma, e aqui traz Paulo dizendo, aquela igreja, dizendo: eu digo a verdade em Cristo e eu não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Amém? Então Paulo aqui está trazendo essa mensagem a seus irmãos judeus que estavam na cidade de Roma, na igreja de Roma, porque muitos acreditavam que pelo fato de ser descendente de Abraão, ser da tribo de Israel, era um povo separado e salvo por Deus. E Paulo traz essa mensagem para que eles parassem e refletissem de que as coisas que Deus estabeleceu não é da maneira que a gente imagina. Porque muitas vezes a pessoa pensa que ela nasceu no lar cristão, ela é filha de pastor, ela frequenta a igreja, e está fazendo as coisas conforme a vontade do Senhor. Paulo mostra aqui para os judeus que acreditavam que seguir as leis e os mandamentos de Moisés, eles estavam incluídos no pacto. Mais adiante, no verso 10, ele vai falar dos filhos da descendência. Ele vai falar dos filhos de Abraão, dos filhos do Isaac e de Ismael, o filho que nasceu segundo a carne e o filho que nasceu segundo as promessas do Senhor. E o Senhor diz que aqueles que recebem as promessas são aqueles que nasceram pela palavra da promessa. Observe que Abraão teve 2 filhos. Nós já sabemos que ele teve Ismael, com a escrava de Agar, escrava de Sara, e com Sara, que não podia ter filho. Mas o Senhor fez uma promessa que da semente de Abraão nasceria uma nação. Uma nação que governaria todo mundo. Mas o homem, quando ele coloca o raciocínio, o pensamento, as convicções em si próprio, ele não compreende as coisas de Deus e passa a não acreditar no que Deus fala, tornando aquela verdade em tropeço. Sara, sua mulher, já era muito velha, ela não podia ter filho, já estava em torno de 100 anos, mas o Senhor tinha feito uma promessa, e ela se alegrou por saber dessa promessa, mas o tempo se passava e ela não gerava filho. Então ela pensou em seu coração: mas o Senhor prometeu para Abraão, talvez não seja comigo. Então ele chamou seu marido, ele convenceu de coabitar com a sua serva Agar, e nasceu o seu filho Ismael. O tempo se passou e a palavra do Senhor se cumpriu. O Senhor abençoou a madre de Sara e ela concebeu um filho. E o Senhor falou que este é o filho da promessa. Eu estou trazendo essa noite para que a gente possa entender, meu irmão, que para herdar o reino do céu,
você tem que nascer da promessa de Deus. O nascimento de novo. É por isso que o Senhor Jesus disse a Ananias: Ananias, é necessário nascer no Espírito para que você receba o reino. E quantas pessoas dizem que está servindo a Deus, mas não nasceram de novo. E esse nascer de novo, não tiveram uma mudança de pensamento, de atitude. O seu modo de vida ainda é o mesmo. O seu modo de pensar ainda é o mesmo. Porque o próprio Senhor vai nos orientar dizendo que aquele que nasceu do Espírito, ele é inclinado para as coisas do Espírito, ele só vai fazer as coisas do Espírito. E mediante, ou melhor, diante da palavra do Senhor, há um novo nascimento. E é por isso que nós estamos aqui lendo a Escritura, porque nós sabemos que a palavra do Senhor ela é transformadora, ela é reveladora, ela é a única, por assim dizer, arma capaz de mudar a maldade do coração do homem, os intuitos do coração. A palavra do Senhor, ela é capaz de revelar tudo aquilo que está no meu e no seu coração. Ela é como uma faca de 2 gumes, ela separa os que são e os que não são. E Paulo, ele se sente triste por ver que seus patrícios, seus parentes, seus irmãos judeus, não tinham essa mentalidade, não tinham esse entendimento, acreditavam que eles eram filhos de Deus, por ser judeu. E quantos de nós, irmãos, muitas vezes pensamos da mesma forma? Nós temos familiares, amigos cristãos, frequentam igrejas que muitas vezes pensam, não, mas eu frequento a igreja, eu recebo o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. No entanto, acham que depende de alguma coisa para alcançar a salvação ou favor de Deus. E Paulo vai falar a respeito dos filhos de Rebeca, para que eu e você tenha entendimento que a escolha de ser filho de Deus não está em nada do que a gente faça. Observe que quando ela teve 2 filhos, antes de nascer, o Senhor já tinha escolhido. Os filhos não tinham feito nada, nem bem nem mal. O próprio Senhor diz, eu escolho esse. Eu me agrado desse e me aborreci desse. E o que Esaú fez para não ser escolhido pelo Senhor? Ou melhor, o que Jacó fez, sendo que ainda nem havia nascido? Isso mostra que a salvação não depende de nós. Observe aqui, que lá em Gênesis, no capítulo 21, do verso 12, vai dizer que quem recebe a bênção são os filhos da promessa. É aquele que teve um novo nascimento. Embora a gente conheça o contexto, os costumes dos judeus, que o mais velho, ele que herdava tudo, ele que substituiu o pai, ele tinha direito a tudo. Observe que o Senhor é que dita as regras, não a tradição humana. Na tradição humana, o mais velho tinha o direito, mas para o Senhor, ele botou o mais novo. Então, Ismael, mesmo sendo primogênito de Abraão, não herdaria a promessa. Porque a regra humana não vale para Deus. Às vezes a gente se coloca, ou tenta se colocar, em pé de igualdade com a sabedoria do Senhor. E esse é o nosso maior erro. O Senhor, ele se rebaixa ao nível tão baixo de tentar para que possa se comunicar conosco. E ainda assim nós temos dificuldade. Nós só podemos compreender as coisas de Deus através do Espírito Santo. Por isso não existe uma fórmula para a gente compreender Deus. Tem até um louvor que diz, nem o crente, nem o ateu, ninguém explica Deus. Nós sabemos que Ele é Deus, é soberano sobre todas as coisas, Ele é eterno e os seus planos são insondáveis. Então, meu irmão,
a escolha soberana do Senhor sobre a minha e a sua vida não depende de nada do que eu faça. E às vezes, meu irmão, ou melhor, a maioria das vezes, nós passamos por problemas que só Deus sabe. Só o Senhor conhece lá no seu íntimo. Às vezes você está feliz, está rindo, está no meio social, ninguém percebe, mas só você sabe. E nós temos que compreender que todas as coisas estão sob o controle dele. O Senhor, ele está o tempo todo cuidando dos seus filhos. Se tiver que passar por dificuldade, ele vai passar. Porque, pelo que se percebe quando se estuda a Bíblia Sagrada, é que o Senhor, ele conhece a fórmula de lapidar o coração de um homem para poder extrair o melhor dele através da dificuldade do sofrimento. Ao contrário do que nós pensamos, a gente pensa que quanto uma vida melhor nós tivermos neste mundo, mais nós estaremos bom com Deus. É o contrário, nosso coração é enganoso. Porque nós só nos achegamos a Deus quando as coisas apertam. Aí se revela o Filho de Deus. Observem que os homens de Deus, todos eles foram lapidados no fogo, para que pudesse extrair o seu melhor. E com isso, glorificar o nome de Deus. Aqui em Jeremias, no verso 1, vai dizer o seguinte: antes mesmo de te formar no ventre, eu já tinha te conhecido, eu já tinha separado você para um propósito. E é isso que a palavra nos diz. Aqueles que são nascidos de Deus nasceram para um propósito. E o propósito, meu irmão, é fazer tudo e qualquer coisa para a glória dele. Eu nasci para adorar o Senhor no louvor. É para a glória dele. É para ministrar a palavra? É para a glória dele. Mas, será que nós estamos fazendo isso com entendimento e discernimento do Espírito? Será que nós estamos agindo com nossas forças, querendo explicar algo com o nosso conhecimento? Porque Paulo diz que quando ele ia levar a palavra, ele não ia com sua inteligência, com seu entendimento, porque ele sabia que ele seria confrontado com outras pessoas. Então Paulo, ele vai com conhecimento de Deus, porque a palavra de Deus é imbatível. A palavra de Deus, ela convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Só ela vai converter o coração do homem. Então não adianta ir com palavras tolas de homens, sabedorias humanas. Nós temos que pregar a palavra de Deus para que aqueles que nasceram de novo, eles sejam despertados. Essa é a soberania de Deus sobre a minha e a sua vida. Nós sabemos que Ismael, embora fosse filho de Abraão, mas a própria palavra diz que era um filho natural. Ele não nasceu da promessa de Deus. E o Senhor Jesus, ele diz que todo aquele que vem a mim foi meu Pai que me deu, e aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Então só vai a Cristo quem o Pai te deu, quem o Pai prometeu, filho da promessa. E por que eu estou falando isso? Não deixe nada tirar sua paz, seu sossego, quando você tentar levar a palavra para um irmão, para um parente, para um colega, para alguém na rua, que ele rejeite a palavra. Só vai receber a palavra quem tiver que receber. Só que nós não sabemos quem são essas pessoas. Por isso nós pregamos. Por isso que o Senhor diz: ide pregai. Porque a soberania do Senhor, o soberano poder do Senhor, é que vai discernir os espíritos. É que vai entrar no coração da pessoa e convencê-lo do pecado e do juízo. Então, meu irmão, o milagre não está no nascimento. O milagre está de como nós nascemos. Nós nascemos em espírito. Nós nascemos com a mentalidade transformada, nascemos de novo. As coisas que eu pensava que era certo, hoje eu vejo pela revelação do Senhor que são erradas. E Paulo propõe que nós devemos viver em retidade. Nós temos que
tirar o ídolo que nós colocamos em nosso coração. Nós temos que tirar a arrogância do nosso coração, as vaidades de achar que nós podemos, nós vamos fazer, se Deus quiser. Paulo estava mostrando para os seus patrícios, os seus conterrâneos, por assim dizer, que é o Senhor que escolhia. Não tinha esse negócio de nação eleita, não. A nação era eleita, mas era por Deus. E o povo que Deus separou era um povo santo, separado para a glória dele. E eles estavam tentando, de todas as maneiras, prejudicar Paulo, porque Paulo era um judeu, e para eles, Paulo tinha abandonado aquela crença. Mas não é que Paulo tinha abandonado. Paulo teve os seus olhos abertos, e entendeu que aquilo era uma fase. Era uma fase do propósito de Deus. E Paulo se colocou até à disposição, se ele pudesse. Ele falou: se eu puder ser amaldiçoado para que o meu povo seja salvo, eu aceito, mas não depende de mim isso. Isso não depende de mim. Então, meu irmão, nós temos que colocar em nosso coração de que o Senhor, Ele nos levantou de uma semente incorruptível. O Senhor Jesus, embora viesse da nação de Judá, do povo de Israel, como homem, mas foi o Senhor que estabeleceu. Ele falou assim: eu escolho Ismael, que antigamente era Judá, era Jacó, e é dessa descendência que o Senhor vai vir. Então, não cabe a nós tentar entender os planos de Deus. Lá em Tiago 1,18 diz assim, que segundo a tua vontade, Ele nos gerou. Então nós somos gerados não porque merecemos ou nascemos de alguma linhagem. Foi porque o Senhor quis. O Senhor quis e acabou. O Senhor falou assim: eu escolho esse, não escolho aquele. E esse que eu escolho, ele nasceu para me adorar, para me servir. A soberana vontade de Deus sobre a minha e a sua vida é para a salvação, é para a glória dele. Amém, meus irmãos? Que possamos entender que o Senhor tem um plano na minha e na sua vida, mas isso não vem de nós. Por isso que ele diz: eu não quero sacrifício, mas eu quero obediência à palavra do Senhor. Eu convido o pessoal do louvor para estar adorando o Senhor, e em seguida o pastor Rafael para estar orando pelo preto da noite. E eu agradeço pela oportunidade dessa pequena reflexão. Amém, irmãos, graça e paz, boa noite. Amém, vamos louvar o Senhor com um hino. Os irmãos conhecem, louva também.
Amém. Vamos orar pelo preletor dessa noite. Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos. Vamos nos desvencilhar do que possa nos atrapalhar de ouvir a palavra do Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nos colocamos, Pai, nessa noite, mais uma vez, diante de Ti, para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua palavra, para ouvir através do Teu Espírito, Pai. Que Ele possa usar o servo dele nessa noite, pastor Marconel, para a glória do Seu nome. Usa a instrumentabilidade do Teu servo, para que ele possa nos trazer a Tua palavra e pregar aquilo que o Senhor propôs no seu coração, para que nós possamos entender a Tua verdade e entendendo, conhecendo a Ti, e conhecendo a Ti, aplicando a Tua palavra em nossa vida de maneira prática. Que o nosso coração venha ser terreno fértil, para toda palavra lançada venha se frutificar. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Amém. É uma honra estarmos aqui mais um domingo, mais uma noite, para a gente glorificar a Deus através do louvor, através da palavra, através do entendimento. E essa noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa exposição aqui do livro de Efésios. Na última pregação nós lemos o verso 1, 2 e 3 e hoje nós vamos continuar com o verso 4, 5 e 6. Nós temos fazido dessa forma, os pastores estão trazendo cartas aqui, e a gente vem expondo esses livros de forma bem detalhada, para a gente conseguir realmente entender e aplicar esse entendimento, esse discernimento e essa sabedoria que Deus nos dá através da sua palavra. Amém? Então eu convido os irmãos a abrirem comigo aí, carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 4, 5 e 6. Amém? No último culto que nós expomos aqui em Efésios, a gente conseguiu fazer um panorama ali pequeno, mas um panorama para a gente entender a que ponto foi escrito essa carta, por quem escreveu, para quem foi escrito. E a gente viu que o apóstolo Paulo estava preso. Ele escreve a uma igreja onde essa igreja estava preocupada com a sua situação, porque ele estava preso, e ele faz com que essa carta chegue a essas pessoas. A gente viu que essa carta ela é uma carta muito doutrinária, então nós entendemos que essa igreja é uma igreja madura, que conseguiria entender todas essas explicações que o apóstolo Paulo estava passando. E a gente percebe de imediato que o apóstolo Paulo vai nos mostrar algumas doutrinas básicas da fé, doutrinas importantes e que infelizmente não são pregadas hoje em dia nas igrejas. E a gente viu que no capítulo 1, no verso 1 ao 3, ele se identifica como apóstolo, no verso 1, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Nós falamos sobre isso no culto passado. Nós vimos que ele escreve aos santos e fiéis, aquelas pessoas que estavam na igreja, pessoas verdadeiramente crentes, pessoas que tinham frutos do Espírito. E ele escreve a essa igreja que estava em Cristo Jesus. Nós vimos ali no finalzinho do verso 1. Nós vimos no verso 2 ele fazendo a sua saudação, como sempre ele fazia em suas cartas nas igrejas, e dando a graça e a paz a todos aqueles que estavam naquela igreja, da parte de Deus, Pai, e da parte de Jesus Cristo. Nós vimos que no verso 3 ele falou de bênçãos nas regiões celestiais. Nós falamos o que significa isso. São as bênçãos que nós já temos, são bênçãos que todos aqueles cristãos que servem a Jesus de verdade têm, e que não são bênçãos ligadas somente a algo material, mas é bênção principalmente nas regiões celestiais, nas regiões espirituais em Cristo Jesus. E nós vimos ali a referência dessas bênçãos, que não são bênçãos que nós consigamos por força, que não são bênçãos práticas, não são bênçãos que a gente consiga visualizar, mas são bênçãos que todo cristão tem, independentemente de você estar passando por dificuldades, problemas, são bênçãos espirituais dadas aos filhos de Deus. Por isso que ele diz aí no verso 3, ele diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. A gente viu que estava no passado, a gente viu que isso já aconteceu, e no verso 4 a gente vai entender o porquê que já aconteceu. Ele vai dizer,
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E hoje nós vamos ler o verso 4, 5 e o 6, e o tema dessa noite, o tema do culto, o tema dessa exposição é a soberania de Deus, né? A vontade, a escolha soberana de Deus. E quando a gente tem esse primeiro contato com esse estudo, com essa doutrina, ou com as passagens bíblicas que mostram essa soberania total, exaustiva e exclusiva de Deus, a gente fica com medo, né? A gente fica com o pé atrás. Muitas vezes a gente se pergunta, essa soberania não depende da minha participação, não depende da minha cooperação. E a Bíblia vai deixar claro que é uma soberania exclusiva do Senhor. É uma soberania que, se não fosse feito dessa forma, nenhum homem seria salvo. Que se não fosse feito dessa forma, nenhum homem conseguiria ir a Cristo. Nenhum homem teria vontade de ir a Deus. É Deus que nos resgata. Não somos nós que levantamos a mão e vamos em direção a Ele. É Ele que nos agarra na lama e nos traz para a luz. E a gente vai perceber isso aqui nesses 3 versos. Então, eu gostaria de ler com os irmãos, verso 4, 5 e 6. Vou ler aqui na King James, que é uma versão um pouco mais tradicional, mas os irmãos vão conseguir acompanhar, tá bom? Então, no verso 4, ele vai dizer assim, é a continuação do verso 3, né? Então, o verso 3, ele vai dizer que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O verso 4 diz, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Algumas traduções está santo e irrepreensíveis. O verso 5 continua, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, ou segundo o beneplácito de sua vontade. E no verso 6 ele vai dizer, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado. Quando a gente lê esses 3 versos, de início, nós já vemos uma informação importante. A primeira informação é que o verso 4 ele está conectado com o verso 3. Não é um tema diferente, né? A gente vai perceber que, a partir do momento que ele diz, né, que ele bendiz a Deus, bendito é Deus, bendito seja Deus, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai continuar, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A sequência é escolha e predestinação. E a gente vai perceber que ele diz todas as bênçãos, mas ele vai citar 2 bênçãos espirituais. Escolha de Deus e a predestinação de Deus. A gente vê que tem uma vírgula. No original, no grego, é sequencial. Ele está falando da mesma coisa. Ele está dizendo que a escolha de Deus, o verso 4, a predestinação do verso 5, que ele nos fez aceitáveis assim no verso 6, tudo isso está ligado às bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E são bênçãos que eu e você já temos. Por isso que está no passado. Ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos abençoou com todas essas bênçãos. E o engraçado é que Paulo ele bem diz, bendito seja Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo ele entende a sua pecaminosidade. O cristão ele precisa entender o lamaçal em que vivia. Se o cristão não entende o lamaçal onde ele vivia e como o resgate se deu, ele não vai entender a soberania de Deus. Ele vai achar que ele teve participação. Ele vai achar que ele cooperou com Deus na sua salvação. Então perceba, para muitas pessoas, irmãos, essa lista aqui, dessas 2 verdades espirituais, escolha e predestinação, para muitas pessoas essa doutrina é uma doutrina equivocada. É uma doutrina pesada. Porque Deus ele não pode me escolher e deixar o meu irmão. Porque Deus ele não pode escolher alguns e deixar outras pessoas de fora da sua salvação. Mas nós vemos isso com os olhos humanos. A gente precisa entender que Deus tem um conselho. E o seu conselho é a sua própria vontade. O seu conselho é o beneplácito de sua vontade, é a perfeição de Deus. É Ele que faz a história, é Ele que conduz a história, é Ele que consuma a história. E nada mais perfeito do que aquele que cria para saber quem deve ser salvo ou quem não deve ser salvo, quem é escolhido e quem não é escolhido, quem é predestinado, palavra que dá medo, né? Predestinação. É algo que você já nasce com um destino prévio, a gente vai ver lá no verso 5. Mas é algo que de início já assusta.
Só que a gente tem que olhar pela perspectiva de quem escreveu. O apóstolo Paulo. De quem o instruiu? O Espírito Santo. Para quem é escrito? Para a igreja. E para o apóstolo Paulo isso é uma bênção. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Porque Ele nos abençoou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para ser aceitável a si mesmo. É isso que ele diz aqui. Então, quando nós falamos que Deus escolheu antes da fundação do mundo, as pessoas já perguntam, mas como assim? Antes de criar o mundo, antes de criar o cosmo, antes de criar a galáxia, antes de existir nenhum ser humano, Deus já tinha o seu plano estabelecido. E esse plano é um plano que com certeza seria executado. E se eu e você estamos aqui hoje crendo em Jesus Cristo, nós fazemos parte desse plano. Se você professa crer em Cristo de forma verdadeira e você vive de acordo com a obediência que é proposta pela palavra de Deus, você está dentro desse plano. Você está abençoado com todas as bênçãos das regiões celestiais. Você é um dos escolhidos. Você é um dos predestinados. Você é um dos aceitos por Deus através do amado que é Cristo. E glória a Deus por isso. É isso que Paulo disse. Bendito é Deus por isso. Porque se isso não acontece, meu irmão, não haveria uma pessoa que queria, que gostaria de ir a Deus, de se santificar. Quando você diz que eu tenho vontade, quando você diz que eu tenho no meu coração a ardente vontade de fazer parte de Deus, de obedecer, essa vontade não é sua. Essa vontade é porque Deus colocou um Espírito Santo dentro de você. Porque a sua vontade não é fazer isso. A sua vontade é de fazer a vontade da carne. É de continuar fazendo os seus próprios propósitos, obedecendo aos seus próprios pensamentos. Essa é a sua vontade. E para que isso seja mudado, era necessário uma escolha perfeita. O texto vai dizer no verso 4, conforme Ele nos escolheu, nele quem? Jesus Cristo. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É importante a gente entender aqui 3 fatores que a gente precisa ter em mente, para a gente não se esquecer. Quem escolhe, em quem nós somos escolhidos e em qual lugar nós somos escolhidos. Porque se nós entendermos esses 3 aspectos principais, todas as passagens de salvação ficam claras na nossa mente. Todas as passagens que falam sobre escolha, sobre salvação, sobre perseverança, sobre chamado, fica claro na minha mente, na sua mente. Quem escolhe é Deus. Ele nos escolheu em alguém, esse alguém é Cristo. E Ele escolheu um tempo, e esse tempo é a eternidade, antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, Ele escolheu pessoas para serem salvas, para serem eleitas, chamadas. O pastor Júnior vai trazer em Romanos que existe uma cadeia, existe uma ordem, de acordo com a Bíblia, que é chamamento, né, que é o chamado, que é a justificação, que é a santificação, que é a glorificação. Mas perceba, existe uma separação anterior. Existe o pontapé inicial. Existe uma escolha soberana de um Deus. E essa escolha não é minha e não é sua, graças a Deus por isso. Porque se fosse uma escolha minha e sua, a gente não aceitaria. A gente não ia querer. Porque a gente preferiria estar com o mundo, pecando, fazendo as nossas próprias vontades. E ele vai dizer aqui que essa escolha nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, tem um propósito. No verso 4. Ele nos escolheu para um propósito. Ele não nos escolheu para sermos salvos e vivermos da forma que a gente quer. Ele não nos escolheu para que nós nos sentíssemos mais especiais. Não. Veja no finalzinho do verso o que ele diz. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que devemos ser santos e sem culpa diante de Deus, ou santos e irrepreensíveis diante de Deus. Meu irmão, se Ele não separa a minha vida e a sua vida, eu e você não conseguiríamos atingir esse propósito. Eu e você em nenhum momento conseguiríamos ser santos diante de Deus, sem culpa diante de Deus, irrepreensíveis diante de Deus. Perceba que esse propósito futuro, ele está ligando à essência da escolha.
Perceba que se a minha vida não demonstra esse propósito, a minha escolha não está fundamentada em Deus. Como assim, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Se eu não tenho uma vida santa, eu não fui escolhido. Se eu não sou um homem sem culpa ou irrepreensível diante de Deus, eu não fui escolhido. Se eu vivo na desobediência, eu não fui escolhido. Se eu não procuro aplicar aquilo que a Bíblia me ensina, sobre todos os princípios bíblicos, sobre a minha perseverança, sobre a minha separação do pecado, eu não fui escolhido. Porque a escolha é para que isso aconteça. A escolha foi para que isso acontecesse. Perceba como isso é importante. Se Deus não me escolhesse, eu não teria como ser irrepreensível. Eu não teria como ser uma pessoa sem culpa. Eu não teria como ser santo diante de Deus. Por isso que a perseverança ela só demonstra a sua salvação. E a sua salvação vai demonstrar através de boas obras. Mas as boas obras, elas foram feitas porque houve uma escolha antes. E antes da fundação do mundo. Por isso que eu e você não somos salvos pelo aquilo que fazemos. Não somos salvos por aquilo que decidimos, pela nossa escolha, por vontade própria, por mérito. Não. Nós só somos salvos porque fomos escolhidos em alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. A gente precisa entender dessa forma. A gente vai ver em Romanos 3, lá no capítulo 10, o pastor Júnior vai trazer na carta, a gente vai ver que os pecadores perdidos, eles entreguem a si mesmos, eles não procuram a Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles têm nojo dos princípios bíblicos. A vontade deles é ir contra tudo aquilo que é Deus. A vontade deles é não ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. A vontade dessas pessoas é simplesmente ir contra, ir ao oposto de tudo aquilo que é santo. E eu e você seríamos assim, se não fôssemos separados. Eu e você seríamos dessa forma, se nós, em algum momento da eternidade, se Deus não tivesse nos escolhido. Então perceba, a escolha é algo magnífico. A escolha de Deus é algo que ela é tão esplêndida que Deus não traz um motivo. Ela é tão esplêndida que Deus não nos mostra claramente na Bíblia por que Ele escolheu alguns. Mas Ele traz o motivo do porquê da escolha. Ele não fala por que escolheu fulano A e fulano B, mas Ele diz por que Ele escolheu fulano A. Para que esse fulano A seja reto, seja santo e seja irrepreensível. Sem essa escolha, esse fulano não conseguiria fazer isso. Sem essa escolha, esse fulano estaria andando de mal a pior. E a gente tem que entender que nós não fomos escolhidos porque fizemos algo. Ou porque Deus previu alguma coisa. Ou porque Deus olhou para o futuro, olhou o mundo. Eu vou dar início no mundo, o mundo vai se desenvolver, o mundo vai desenrolar. E o mundo se desenvolvendo, eu vou percebendo o que vai acontecer. E acontecendo as coisas, aí sim eu vou predestinando, aí sim eu vou escolhendo. Não. Esse termo não existe, irmãos, biblicamente. Esse termo não existe de forma bíblica. Nós não somos escolhidos pelo aquilo que fazemos. Nós não somos escolhidos por aquilo que vamos fazer. Nós não somos escolhidos porque somos santos. Não, nós somos santos porque fomos escolhidos. Nós somos escolhidos, ou nós fomos escolhidos, irmãos, para ser. E se você é porque você foi escolhido. Nós somos escolhidos para ser santos. Se você é santo, você foi escolhido. Se você não foi santo, você não foi escolhido. Porque o propósito da escolha é a santidade. Simples assim. E a escolha soberana de Deus, ela mostra a soberania de Deus, mas ela mostra também o meu pecado, a minha pecaminosidade. Porque foi necessário que antes da construção, antes de arquitetar o universo, Deus precisaria escolher pessoas. E no verso 5 ele vai dizer, além da escolha ser antes da fundação do mundo, e com o propósito de nos deixar santos e irrepreensíveis, sem culpa diante de Deus. No verso 5 ele vai dizer, e ele nos predestinou para filhos de adoção. Ele nos predestinou.
Aí o interessante aqui na palavra predestinação, ou ele nos predestinou, a diferença da escolha da predestinação é algo muito próximo. Mas trazendo para o nosso entendimento, para ficar simples, Deus, antes da fundação do mundo, Ele escolheu pessoas, com o propósito de deixar essas pessoas santas, com o propósito de deixar essas pessoas sem culpa. Ele escolhe pessoas. E Ele escolhe pessoas e dá um destino prévio para elas. Por isso que é predestinação. Por isso que existe um pré-destino, um destino prévio, um destino antes mesmo delas existirem, um destino antes mesmo de você nascer, um destino antes mesmo do mundo existir. Ele nos predestinou para quê? Para filhos. Ele nos separa, nos escolhe, nos capacita a ser santos, nos capacita a andar sem culpa diante dele de forma irrepreensível e nos dá um destino prévio para sermos filhos. Nos predestinou para filhos em adoção por meio de Jesus Cristo. Eu acho interessante, porque se nós trazemos aqui para a nossa vida, e quando nós adotamos alguém, nós podemos amar o tanto que for. A gente adota alguma pessoa, uma criança, a gente vai amar. E a gente pode ter muito amor, mas a gente não consegue arrancar o caráter dela. O caráter vem, os traços físicos vêm dos verdadeiros pais. A mentalidade vai sendo construída, você vai modificando, mas tem coisas que vêm com a hereditariedade dos pais antigos, dos pais verdadeiros, dos avós. Você não consegue. Só que essa predestinação de Deus é diferente, porque essa predestinação de Deus, nós não somos santos, nós não somos perfeitos, Ele nos separa para isso, e Ele nos predestina para ser filhos de adoção. E na hora que Ele nos predestina para ser como filho de adoção ou filho de adoção, Ele coloca algo que modifica o nosso caráter. Ele coloca o teu espírito. Por isso que o espírito é o penhor. Por isso que o espírito é selado. Porque isso nos garante a mudança do caráter. Isso nos garante a mudança da nossa mentalidade carnal. Com o filho em adoção nós não conseguimos, mas com Deus Ele muda. Ele nos dá esse destino de filhos perfeitos através do seu Espírito Santo. E Ele nos predestina para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Então perceba, a escolha é nele, Jesus. A predestinação é por meio de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Deus fez convergir todas as coisas. Por isso que Cristo ele é o cabeça. Por isso que Cristo ele é a majestade. Todas as coisas vão convergir nele. Todas as coisas são feitas por Ele, por meio dEle, para Ele. A escolha é nele. A predestinação é para sermos filhos dEle, filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. E Ele nos escolhe, nos predestina, nos dá um destino prévio para quê? O verso 5 vai dizer, para si mesmo. Ele escolhe pessoas para si mesmo. Percebe, irmãos? Por que Paulo bem diz, bendito é Deus por isso? Porque Ele escolhe eu e você, sem mérito nenhum. Ele nos capacita para sermos santos e irrepreensíveis. E nós ficamos santos, separamos do pecado todos os dias. Nós buscamos ser irrepreensíveis todos os dias, através do Espírito que habita em nós, não por nossas forças, porque pelas nossas forças nós não conseguimos. E aí Ele nos predestina. Ele nos dá um destino prévio para nós sermos filhos de adoção, para nós sermos adotados na família celestial, para nós sermos ali um com Cristo e um com Deus. Tudo isso para quê? Para si. Tudo isso para Ele mesmo. O apóstolo Paulo ainda diz o motivo. Segundo a sua vontade, o beneplácito de sua vontade, complacência de sua vontade. E esse termo mostra a grandeza de Deus, segundo o seu propósito, que é inconcebível, que não tem como eu e você entendermos, mas precisamos saber que Ele é Deus perfeito e que tudo vai convergir para a perfeição. Porque eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que se eu e você analisarmos as nossas vidas passadas, a nossa vida atual, os pecados que ainda cometemos,
Eu tenho certeza que eu e você vamos encontrar uma série, uma lista de coisas que não nos faz ser escolhido. Uma lista de coisas que não nos faz ser aptos para a escolha de Deus. Mas que bom que a escolha não depende de mim. Mas que bom que a escolha não depende do meu fracasso, do meu mérito, das minhas obras. Por isso que Paulo diz, bendito é Deus, que nos abençoou com todas as regiões, todas as bênçãos das regiões celestiais, e nos predestinou, e nos abençoou, e nos escolheu. Graças a Deus, porque Ele sabe que miserável homem Ele é. Ele diz, eu sou um miserável, miserável homem que sou. Assim como nós, assim como todos nós, somos trapos de imundícia perante Deus. Nossas obras, irmãos, por mais perfeitas que parecem ser aos nossos próprios olhos, para Deus não são nada. Mas Ele precisa escolher. Ele precisa separar. Ele precisa dar um destino prévio para que nós possamos andar em santidade. Ser irrepreensível, sem culpa, segundo a vontade de Deus. Segundo o beneplácito de sua vontade. E a gente pode trazer duas observações desse texto. Primeiro, que Paulo diz aqui que a escolha de Deus ela é soberana e total. Eu e você precisamos entender isso. Porque se não depende de mim, se não depende das minhas forças, não depende do meu arbítrio, não depende da minha vontade, e se eu não vivo de acordo com a escolha, eu preciso entender que eu não estou dentro dessa escolha. Se essa escolha é soberana, e o propósito de Deus na minha vida não está sendo cumprido na minha vida, talvez eu esteja enganando a mim mesmo. O chamado de Deus está no tempo. O chamado de Deus é diferente para cada pessoa, mas a gente precisa analisar os nossos atos, as nossas vontades, as nossas obras e fazer uma autoanálise. Será que a parte final do verso 4 se aplica à minha vida? Será que essa parte final do verso 4, de ser santo e viver em santidade, separando do pecado, está sendo aplicado na minha vida? Porque se não está, irmãos, eu não preciso nem continuar. Eu não preciso nem continuar a carta. Para no verso 4 e analise a sua vida. Eu estou vivendo de forma irrepreensível para Deus? Eu estou vivendo realmente sem culpa diante de Deus? Eu estou vivendo sendo santo, separado? E aqui eu não estou dizendo que você é perfeito. A Bíblia diz que aquele que não peca, que diz que não peca, está mentindo. Todos nós pecamos, mas nós buscamos a santidade. Nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós não podemos fingir que Deus não está falando conosco. Nós não podemos fingir que o Espírito Santo não está nos incomodando para abandonar pecados. Porque é uma progressão. Mas você está dentro desse verso 4. Você se encaixa dentro dessa perfeição aqui, dessa santidade, dessa irrepreensibilidade que o apóstolo Paulo diz. Porque esse é o propósito. Não existe escolhas com um propósito mentiroso. Deus não erra. O propósito dele é alcançado. Nós precisamos analisar isso. A escolha foi em Cristo, como Ele nos escolheu nele. Isso mostra que eu tenho um Salvador. Isso mostra que eu tenho alguém a quem clamar. Isso mostra que eu tenho uma pessoa, não várias. Que eu tenho um homem que morreu por mim, não uma mulher. Que eu tenho um só, que nele fez convergir todas as coisas. Um que Deus escolheu nele e um que Deus predestinou para sermos aceitos nele. E não em outras pessoas, não em outras religiões, não em outros nomes, somente em Jesus Cristo. Porque o cristianismo ele é exclusivista. Não há salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora de Cristo. Não fora da cruz, fora do sangue expiatório de Deus. Não existe salvação em Maomé, não existe salvação em Buda, não existe salvação em Maria. A salvação é em Cristo Jesus. Por mais santos que essas pessoas pareçam ser, por mais perfeito que essas pessoas pareçam ser, não é a sua própria santidade, não é a sua própria perfeição que vai levar à salvação. Mas a obra e o mérito de um, onde eu fui escolhido nele,
onde você foi escolhido nele, onde nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus através dele, o próprio Jesus Cristo. Isso nós precisamos entender. Paulo não diz aqui, o Pai nos elegeu porque previu. Não. Paulo não diz, o Pai nos elegeu porque nós somos bons. Não. Paulo não diz, o Pai nos escolheu ou nos elegeu porque em algum momento você teria fé. Não. Ele nos escolheu e nos elegeu para sermos santos segundo a sua vontade. E se eu e você somos santos, segundo a vontade de Deus, através da escolha dele, não através da sua. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Nós precisamos nos colocar onde realmente nós somos. E precisamos colocar Deus aonde Ele é, para nós entendermos o cristianismo. Eu acho interessante que, quando Paulo diz assim, como nos escolheu nele, né, ele está trazendo uma chave aqui. Ele está trazendo algo para eu e você analisarmos e entendermos um princípio muito importante. Como eu disse, ele está escrevendo a igreja em Efésios, e uma igreja que muitos consideram madura espiritual, por estar recebendo uma carta tão doutrinária como a de Paulo escreveu. Mas quando ele diz que ele nos escolheu nele, ele está dizendo que, trazendo para o nosso palavreado aqui português, para ficar mais fácil de entender, que Jesus Cristo, ele é o centro de tudo. Que Deus escolheu o próprio Filho, Jesus, para ser recebedor de toda a glória. Através da escolha, através da predestinação, através da salvação, através do Espírito. Porque Cristo vai reinar conosco por séculos e séculos. É Cristo que vai reinar conosco. Nós sabemos que Deus, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em sua trindade e essência é Deus. Mas perceba que Ele escolhe que é o próprio Filho, para que todas as coisas nele sejam convergidas, para que todas as coisas nele estejam. E nós precisamos entender o papel de Cristo na nossa vida. Nós não levamos Jesus Cristo tão a sério como a palavra de Deus prega. Nós não colocamos Cristo na nossa vida, no altar, como a palavra de Deus nos orienta. De tão importante que é o próprio Filho, que morreu antes da fundação do mundo, nos planos, não concretizado. Morreu antes da fundação do mundo, para que todas as coisas sejam feitas por Ele, através dEle, para Ele, a escolha nele, a adoção nele, a predestinação nele. Perceba a centralidade de Cristo. E a escolha de Deus aqui não foi para que eu e você, nós vivêssemos de qualquer forma. A gente já falou sobre isso. Porque a primeira coisa que a gente fala para as pessoas que existem pessoas escolhidas, eleitas, separadas, é que as pessoas dizem assim, então eu posso viver de qualquer jeito. Então eu posso viver a minha vida. Se existe um escolhante da fundação do mundo, então eu não tenho o controle da minha vida, então eu vou viver da forma que eu quero. Porque querendo ou não, é o resultado que vai importar. Mas perceba que o resultado importa. Porque o resultado da sua vida hoje já mostra a origem da sua escolha. Do jeito que você leva a sua vida já mostra aquilo que você é, irmão. A centralidade de Deus na sua vida mostra se você é cristão verdadeiro ou não. Os seus atos, as suas ações, suas obras. Aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, isso demonstra se você está vivendo o propósito da salvação. Que perceba, obras, frutos, méritos, boas obras, tudo isso é propósito da salvação. Tudo isso é resultado. Tudo isso é resultado. Então a gente precisa ter esse tipo de entendimento. E ser santo e irrepreensível é ser o quê? Um povo que anda corretamente diante de Deus. Principalmente diante de Deus. Mas que anda corretamente diante do mundo também. Aqui não cabe a falácia de que Deus conhece o meu coração. Aqui não cabe a falácia de que quem me julga é Deus. Aqui não cabe a falácia de que eu amo Jesus Cristo e só Ele pode me julgar. Não. Porque o propósito da escolha é vivermos santos
irrepreensíveis diante de Deus. E para você ser santo e irrepreensível diante de Deus, você externaliza isso para o mundo. Porque a gente precisa entender que nós somos sal, nós somos luz. Nós precisamos refletir aquilo que somos de verdade. Se nós somos cristãos, precisamos refletir isso no mundo. Então não cabe dizer que eu sou cristão para mim. Eu sou um cristão escondido. Eu sou um cristão no meu coração e ninguém pode me julgar. Pode. Pode julgar. E julga, o mundo julga. O mundo te julga. O mundo julga os seus atos. O mundo julga as suas obras. O mundo está julgando a sua eleição, meu irmão. O mundo está julgando a sua escolha. Porque a partir do momento que você não vive em santidade, você está mostrando biblicamente que você não é um escolhido. Você está expondo para o mundo que você não é filho de Deus, que você não vai ser adotado na família de Deus. Ah, pastor, mas a gente não sabe a hora. A gente não sabe a hora, mas a partir do momento que você tem o entendimento, você precisa viver. Você precisa buscar a santidade. A perfeição nós não vamos encontrar neste mundo. A perfeição da glorificação, o pecado erradicado no nosso corpo, na nossa mente, não vamos encontrar nesse mundo. Mas nós vamos estar lutando. E ser santo é você lutar contra o seu pecado. E as pessoas verem você lutando contra o seu pecado. O mundo enxergar você lutando contra o seu pecado. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade. O que isso quer dizer? Não é porque você é santo que Deus te escolheu. Não, Deus te escolheu para você ser santo, é diferente. Não é porque eu tenho boas obras que Deus me escolheu. Não, Deus te escolheu para as boas obras. Carta de Efésios, capítulo 2, verso 10. A gente vai estudar lá na frente. Ele te escolheu para isso. Ele te escolheu para ter fé. Ele te escolheu para a salvação. Ele te escolheu para as boas obras. Perceba, até a fé que nós julgamos ser nossa, né? Muitas vezes, eu tenho fé. A minha fé é forte. É o próprio Deus que cria. É o próprio Deus que mantém no seu coração. Perceba, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus se eu não tenho capacidade de ter fé? Só se Ele colocar fé no meu coração. Assim como todas as outras coisas. Assim como tudo que é bom para Deus, aos olhos de Deus, através de Cristo, Ele nos escolheu para isso. Então o mérito não está em nenhum momento na minha vida e nem na sua. Na sua santidade nem na minha santidade. Na sua perfeição nem na minha perfeição. Está na escolha de Deus em Jesus. Está na predestinação, no destino prévio que Ele nos deu para sermos filhos, para sermos adotados em sua família, para sermos santos e irrepreensíveis. No verso 5 a gente leu, ele vai dizer exatamente ali que Cristo, nós somos adotados em Cristo para si mesmo. Então perceba, a escolha no verso 4 é ato totalmente de Deus. E a predestinação é o ato de dar destino à escolha. Olha que interessante. Ele nos escolhe para algo e a predestinação destina os escolhidos. Percebe? Ele separa pessoas, grupo de pessoas, pessoas de forma individual, de toda a raça, de todo o sexo, de toda a etnia, de toda a nação. Fazendo essa separação, ele destina essas pessoas para alguma coisa. E Ele vai nos destinar para sermos filhos. Nação eleita, sacerdócio real, filhos de Deus. Nós só somos filhos porque fomos adotados. E quem é adotado, quem tem poder na adoção é o Pai. Quem tem poder na adoção é o Pai, não é o Filho. O processo não é você correr atrás do seu pai para ser adotado. O processo é o Pai te escolher e te adotar. E nós somos adotados nele, em Jesus Cristo. Soberania total, tanto na escolha como na predestinação dos seus filhos, né? Então a gente entende que pela obra de Jesus, que está na adoção, a obra da redenção, na obra do sacrifício dele perfeito, na expiação do seu sangue, ele nos adota como filhos. Nós somos aceitos, como vai dizer no verso 6, nós somos aceitos, nós somos aceitáveis a Deus no amado. O verso 6 vai dizer isso. Leia comigo o verso 6.
É a continuação, né? A gente não pode perder o fio da meada. Ele vai continuar dizendo: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência de sua vontade, vírgula, para o louvor da glória de sua graça. Percebe? Ele nos escolhe e nos predestina para o seu próprio louvor, para o louvor da sua graça, para mostrar que foi totalmente grátis, totalmente feito por Ele. E ele vai continuar: pelo qual Ele nos fez aceitáveis. Pelo qual Ele nos fez aceitáveis. Perceba que eu só sou aceito por Deus. Eu sou aceito por Deus quando há uma escolha, quando há uma predestinação, quando há uma salvação, quando há um sangue derramado por mim, de forma individual, por pessoas. Aí sim eu sou aceito por Deus. Perceba que não sou eu que aceito Jesus, é Deus que me aceita. Perceba que não sou eu que escolho Jesus, é Jesus que me escolhe, é Deus que me escolhe. Perceba o cristianismo invertendo o conceito da soberania de Deus para a soberania do homem. O cristianismo tem feito isso, tem tirado a autoridade de Deus e colocado a autoridade no homem. Hoje sou eu que aceito Jesus, sendo que a Bíblia diz que Deus nos fez aceitáveis nele. A Bíblia vai dizer que Deus me escolhe. E o cristianismo de hoje, o que prega hoje, vai dizer que eu que escolho Deus. A Bíblia vai dizer que nenhum homem vai a Deus, nenhum homem sequer quer ir a Deus. E a Bíblia e o cristianismo vai dizer que eu sou o centro de Jesus. Que eu preciso escolher a Deus para ter minha salvação. Que eu preciso aceitar Jesus. Leia no verso 3, irmãos. Isso tudo é continuação do verso 3. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Nos predestinou, nos escolheu, nos elegeu, para que nós pudéssemos ser aceitos. E nós sermos aceitos no amado, em Jesus. Verso 4 ele vai dizer a escolha nele, Jesus. Verso 5 ele vai dizer predestinação por meio dele, Jesus Cristo. Verso 6, nós somos aceitos por Deus, por meio do amado, por meio de Cristo. Aí eu te pergunto, 3 versos simples da Bíblia, que vai quebrar todo tipo de heresia, que vai mostrar para mim e para você que eu não tenho autoridade na minha salvação, que os meus bons atos, a minha perseverança é obra de Deus. 3 versos que vai dizer que eu não sou salvo pela presciência, que vai dizer que eu não sou salvo com obras, que não adianta você fazer penitência, não adianta você fazer jejum, oração, não adianta você subir monte para conseguir a salvação. Perceba, se você faz isso, irmão, é porque Deus está colocando no seu coração. E você já tem a sua salvação. Por isso que Paulo diz, bendito é Deus. Por isso que Paulo bendiz ao Senhor. Porque ele entende que é tudo de forma exclusiva. E total por meio de Deus. Perceba que em João 17, eu trouxe 2 versos aqui, para a gente fazer o link. João 17, 24 vai dizer, Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Jesus falando. A gente volta aqui para Efésios e analisa Paulo falando para essa igreja, que nós somos aceitáveis a Deus por meio do amado. Que nós fomos escolhidos nele. Deus escolheu para ele. Nós fomos predestinados para sermos filhos. E Jesus vem e fala, lá no Evangelho de João, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Me amaste desde a eternidade. E esses que Deus deu a ele, esses vão ver a glória do Pai, vão ver a glória do Filho, vão ver a glória do Espírito. Essa é uma promessa. E esse mesmo Jesus é que nos fez aceitáveis a Deus. Nós só podemos ir a Deus hoje, orar, pedir, clamar a Deus, porque Jesus morreu para nos fazer aceitáveis, ser o caminho, ser o intercessor, ser o mediador.
Esse é o papel de Cristo. Outro verso importantíssimo, 1 Pedro 1,19 e 1,20, vai dizer: precioso sangue, está falando de Jesus, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Aqui está mostrando que antes da fundação do mundo, a escolha, a predestinação, a salvação estava em Cristo. A glória está em Cristo. Cordeiro que seria preparado antes da fundação do mundo, conhecido nesse tempo, né? A Bíblia vai dizer, exposto aqui nesse tempo, mas preparado antes da fundação do mundo para todo aquele que crê. Eu insisto, irmãos, essa escolha não foi porque você um dia iria crer. Você creu porque foi escolhido. Essa escolha não foi porque Deus previu uma fé no seu coração, não. Você teve fé no seu coração porque Ele escolheu. É esse o termo bíblico utilizado. E aqui, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si. Aqui eu posso trazer duas implicações rápidas para a gente finalizar. Nós não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis. Não importa o que você faça. Jesus não quer sacrifício. Não mais. Não importa o que você faça. Jesus quer um coração contrito, arrependimento. E se você se arrependeu, entenda o seu papel no arrependimento. Não foi porque você foi bom. Não foi porque você deixou que o perdão entrasse no seu coração. Não foi porque, como muitos pregam aqui, porque o universo conspirou para que eu perdoasse. Não. Foi porque houve um ato soberano de Deus, uma escolha na eternidade que fez você nesse momento abrir o seu coração, entender o seu papel de filho que precisa de perdão e ser aceito por Deus através do amado, como filho. É assim que nós temos que entender. A nossa justiça é como trapo de imundícia, já falei sobre isso. A gente vem falando aqui em vários cultos. Por mais que você pareça ser perfeito, isso não é propósito de escolha. Por mais que você pareça ser bom, isso não é propósito de escolha. Você não é escolhido por isso. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. Você é escolhido porque Deus quis que você fosse. E bendito a Deus por isso, como Paulo vai dizer. E para a gente finalizar, eu gostaria de trazer algumas implicações ou aplicações para a nossa vida. Esses três versos vai trazer que a salvação das nossas almas, primeiro ponto. A salvação das nossas almas. A salvação lá do inferno. A salvação do pecado. A salvação é dom de Deus. É dom de Deus. Em nenhum momento eu posso levar para o meu ego, trazer para a minha glória, porque é para a glória dele. Ele vai dizer, para louvor de sua glória, no verso 6. Louvor da glória de sua graça. E no verso 6 ele acaba aqui mostrando a soberania de Deus Pai na salvação. Do verso 7 até o verso 10, mais ou menos, verso 11, ele vai dizer o poder e a aplicação dessa salvação através de Cristo. A partir do verso 11, 12 ali, ele vai falar a aplicação da salvação pelo Espírito. Ele vai mostrar a Trindade na salvação. A outra aplicação é que Deus planejou isso na eternidade. E quando eu digo isso, eu quero mostrar que eu e você não temos participação. Eu e você não temos cooperação. Eu e você só temos que aceitar e ser gratos a Deus por isso. A escolha e a predestinação são bênçãos, porque está ligado ao verso 3. E são bênçãos espirituais. Passado, Ele nos abençoou, passado. Ou seja, já aconteceu. Está sendo concretizado na vida de cada crente, na vida de cada cristão hoje. Mas é algo que já aconteceu, já foi escrito, já foi determinado. Vai ser consumado. É uma certeza, irmão. Isso é uma certeza. E quem diz que uma vez salvo, está salvo para sempre, precisa entender uma coisa. Esse ditado, uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, ele não é errado. Uma vez você salvo por Deus, aplicar a sua salvação, você está salvo e selado pelo Espírito, isso é verdade. Mas não utilize isso para viver da forma que você quer. Não utilize esse termo para fazer da sua vida
uma vida de pecado. Não utilize essa falsa segurança para fazer aquilo que você quer da sua vida. Porque como nós vimos aqui no verso 4, a escolha é para algo, para ser santo e irrepreensível diante de Deus. Santo e sem culpa diante de Deus. E pessoas que são eleitas, elas conhecem a Deus, conhecem o amor de Deus, conhecem a vontade de Deus e obedecem a Deus. O tempo só Deus sabe. Mas ela vai ter frutos. Ela vai ter boas obras. Ela vai ter um entendimento correto. Ela sabe que precisa obedecer para ser santa. E para nós finalizarmos, essa doutrina ela deve ser entendida para nós como bênção, não com medo. Nós precisamos agradecer a Deus por um dia na eternidade. Ele ter olhado para você, Francisco, para você, Antônio, para você, Maria. Ele ter olhado para você e escolher você antes mesmo de você ter algum tipo de ato. E você já nascer com esse destino prévio de ser filho dele. A gente precisa entender que essa doutrina é gratidão. Olhar para essa doutrina e dar graças a Deus, porque existe sim salvação através de Cristo e através de Jesus, mas é só através de Jesus, só através de Deus, através da sua escolha. Eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. Então, para nós finalizarmos, vamos ler verso 4 ao 6, para a gente finalizar. Verso 4 ao 6, ele vai dizer: conforme ele nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que devamos ser santos e sem culpa diante dele em amor, ou diante dele, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo a complacência da sua vontade. E o verso 6 vai dizer: para o louvor da glória da sua graça, para o seu próprio louvor, pela qual ele nos fez aceitáveis a si, no amado em Jesus. Então entenda isso, irmão, como bênção. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Predestinação e escolha de Deus antes da fundação do mundo é bênção para mim e para você. E nós temos que bem dizer, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que agradecer, porque é através dessa bênção que eu e você, nós somos aceitos por Deus em Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós possamos refletir nessa verdade bíblica, que é pouco pregada, que é pouco entendida, mas que é de fundamental importância para nós nos colocarmos no nosso lugar e colocar Deus no lugar que Ele sempre esteve e nós nunca reconhecemos. Amém? Que Deus possa abençoar. Agradeço a oportunidade. Convido o grupo de louvor. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino. Ele não tinha motivos nem razões para me aceitar. Em mim não havia nada que pudesse o agradar. Pecador por natureza, sempre inclinado ao mal, mesmo assim me aceitou. Sua graça me deu vida, quando morto eu estava, em ofensas e pecados. Teu conselho assim o quis, tua escolha soberana me elegeu na eternidade e por isso estou aqui. Fui escolhido antes que houvesse a luz. Fui escolhido de uma forma especial. É dom de Deus, isso não provém de mim. Foi Ele que assim o quis.
predestinou, em seguida me chamou, e ao me chamar também me justificou, me justificando, me glorificou. Não fui eu, foi o Senhor. Sua graça me deu vida, quando morto eu estava, em ofensas e pecados. Teu conselho assim o quis, tua escolha soberana me elegeu na eternidade, e por isso estou aqui. Me predestinou, em seguida me chamou, e ao me chamar também me justificou, me justificando, me glorificou. Não fui eu, foi o Senhor. Me predestinou, em seguida me chamou, e ao me chamar também me justificou, me justificando, me glorificou. Não foi eu, foi o Senhor. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos, glória a Deus, né? É muito bom aprender do Senhor. E esse é o propósito do Evangelho. A gente vê que Jesus saía a ensinar. Ele ensinava nas sinagogas, nos templos, nas cidades. Ele ia até as pessoas, aos lugares onde as pessoas queriam aprender do Senhor. E do mesmo modo os apóstolos do Senhor. Eles ensinavam e exortavam o que é certo, conforme a Escritura Sagrada. E se os irmãos observarem lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 13, o pastor toda quinta-feira traz estudo para a gente, graças a Deus tem sido muito edificante. O Senhor pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou por aí? E Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí eu pergunto para mim e para você: o que dizem que eu sou por aí? Eu sou um cristão? Eu me comporto como um cristão? As minhas escolhas, a minha atitude, as minhas falas é como de cristão? O que dizem de mim por aí? Eu queria que os irmãos refletissem no que o pastor trouxe hoje, que nós fomos escolhidos para ser separados das coisas que nós fazíamos antes de ter o entendimento da palavra do Senhor. Observe que Paulo perseguia cristão antes de entender que ele era escolhido do Senhor. Mas quando a palavra o desperta, ele rapidamente passa a querer ensinar a palavra verdadeira do Senhor, para que também outras pessoas fossem despertadas. Amém? Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para estar aqui sempre sendo boca do Senhor, porque a palavra é dele, nós somos apenas instrumentos, o qual ele usa da maneira que lhe agrada. Aos irmãos que puderam estar aqui presencialmente, aos que nos acompanham através das redes sociais, os que posteriormente irão assistir essa mensagem, que o Senhor possa falar com o irmão, falar contigo, assim que tem falado conosco. Irmãos, nós temos fazendo uma seleção de mensagens, de estudos expositivos através de livros do Evangelho do Senhor. O pastor trouxe hoje aqui continuação da mensagem dele no livro de Efésios. No próximo domingo, se assim o Senhor permitir, o pastor Rafael vai dar dando continuidade ao livro de Filipenses. E em seguida eu trarei, se for da vontade do Senhor, continuidade do livro de Romanos. E nas quintas-feiras, todas as quintas, o pastor Rafael continua com o estudo do Evangelho conforme escreveu Mateus, né? Temos aprendido bastante, e esse é o propósito do Filho de Deus: aprender no Senhor para não errar, porque a palavra do Senhor é luz
Nós temos que ter luz nos pés para saber onde é que estamos pisando. Lembra o que o Senhor disse para Pedro? Que não tiraria ele do mundo? Não ia tirar do mundo. Nós não vamos sair do mundo até que ele venha. Mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu e nós somos seus imitadores, nós vamos vencer em Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, se coloquem de pé. Vamos orar ao Senhor para agradecer por esse alimento espiritual que nós recebemos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Feche seus olhos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por permitir que a Tua palavra tenha nos alcançado, Senhor Deus. Que a doutrina dos apóstolos tenha despertado o nosso entendimento, conforme o Senhor Jesus tem deixado, Senhor Deus, escrito nas palavras sagradas. Que possamos, Pai, ser de fato seus imitadores, Senhor Deus, e que a nossa vida venha refletir esse modo de viver, para que as pessoas, ao olhar para a gente, veja a Tua face, veja o propósito da Tua palavra se cumprindo em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, Pai. Abençoa cada família aqui representada, aos irmãos que não puderam vir por algum propósito. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos usar como instrumentos para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor vai abençoar a todos que aqui estão e os nossos irmãos nas redes sociais. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço aos irmãos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado o culto.